primeiro, quando a gestão leva para o condomínio, isso já tem que ser feito o estudo. Porque ainda mais, você joga no Google, reforma de piscina. Vão aparecer aparecer um monte. 30. Você vai receber 25 orçamentos. Vão ter aqueles que não vão retornar, não vão, né, ter interesse. Daqueles 30, 20 te mandam. Aí você vai, seleciona 3 e leva para a assembleia. Então, assim, no mundo de hoje, essa facilidade é maravilhosa, desde que você saiba utilizá-la. Então, assim, você vai ter muito mais facilidade de acesso a fornecedor, mas essa verificação é de responsabilidade da gestão. Então, a gestão tem que, sim, fazer essa análise antes. Eu, lógico, sempre indico essa assessoria justamente para minimizar esses problemas. Então, o barato, muitas vezes, sai caro. O retrabalho é caro. Exatamente. E a assessoria, além dela fazer ali o escopo, te mostrar o que precisa ser orçado, o que precisa realizar naquele local, ela também vai evitar justamente esse retrabalho. Porque, por exemplo, eu sou de São Bernardo e eu fui fazer uma vistoria em São Bernardo, num condomínio, perto da casa dos meus pais. Um condomínio que eu vi a vida inteira e hoje meses atrás, fui lá como engenheira. E eles estavam eu não sei há quanto tempo, mas eu coloco anos. Porque foram já 2 síndicos diferentes que passaram pelo mesmo problema. A pessoa que me acompanhou lá no condomínio, ela é exatamente o mesmo problema que teve em várias gestões. E eles sempre procurando infiltração. O problema lá era estrutural na viga. Foi um problema que era um vício oculto que a construtora não executou de acordo com o projeto. Então, eu fiz toda a análise dos projetos, fiz a comparação e vi que o problema lá era estrutural. Então, eles poderiam colocar a manta que fosse, a impermeabilização que fosse, o revestimento que fosse, aquilo estava com problema estrutural. Então, conforme tinha o uso, voltava a ter ali enfim, uma vibração ali que não estava no cálculo, e isso gerava um problema. Então, a filtração voltava. Então, assim, quanto que eles já não gastaram refazendo a impermeabilização? Então, assim, quando você faz um estudo da raiz do problema, você tem uma solução. Então, a assessoria, ela entra nisso. Porque eu sou especialista em estrutura. Você é especialista em piscina. Eu te contrato para resolver um problema na piscina. Você vai lá, vai esvaziar, vai refazer a impermeabilização, refazer ali as trincas e falar, beleza, minha parte eu fiz. Então, assim, as pessoas têm as formações específicas justamente para prestar esse auxílio. Então, às vezes você fala, tá cobrando muito caro e ele falou que ele resolve o meu problema. Ele vai resolver, daqui 6 meses o problema vai voltar. Sim. E uma coisa também que eu gosto muito de comentar, né, Marcela, é o seguinte, por exemplo, para quem já foi patrocinador, para quem já foi prestador de serviço, patrocinador do projeto Chá das Síndicas, eles sabem muito bem como é que eu trato os meus patrocinadores. Desde quando eu conheci a Marcela, eu estou em vários grupos e aí alguém pede para poder ver alguma coisa, seja Rio e São Paulo, eu automaticamente já mando o contato da Marcela e aviso para Marcela, síndico tal, síndica tal, vai entrar em contato com você, o problema é esse, a gente estava conversando lá no grupo, tal. Só que tem uma coisa que é muito engraçada, e aí eu vou fazer essa pergunta, esse bate-bola de volta para Marcela. Marcela, lá em São Paulo o pessoal tem muita mania de caça-vazamento. E eu me lembro que uma vez eu te indiquei e você falou, eu não faço caça-vazamento. Falei, não, amiga, eles falam caça-vazamento, mas na verdade eles precisam de um laudo do condomínio, porque eles não sabem nem qual é o problema. Então você vai lá para fazer um laudo e eles acham que tudo é caça-vazamento. Então, conta aí que vício é esse do mercado que tudo é caça-vazamento. Exato. O caça-vazamento virou, né? Enfim, tá com qualquer probleminha ali, chama o caça-vazamento. Chega até a ser engraçado, porque assim, o caça-vazamento, ele vai tratar aquilo ali pontual, né? Então, assim, ele vai realizar quebra, se for necessário, ele vai... Até hoje em dia, eles se aperfeiçoaram, né? Obviamente, tem a necessidade desse serviço, eles têm os equipamentos necessários, mas você precisa entender o contexto geral.
Então, minha conta, por exemplo, nesse condomínio que eu comentei no começo do podcast, a conta de água está muito alta. Então, lá não adianta um caça-vazamento, por exemplo, nesse caso. A gente pontuou os apartamentos que estavam com descarga, com aquele pinga-pinga, torneira. Com a câmera termográfica, a gente conseguiu verificar alguns apartamentos que estavam com a torneira já por ser um prédio antigo, que estava com a infiltração atrás da cerâmica, né? Então, tá ali oculta, você não consegue ver, mas a torneira tá causando esse... Então, assim, é todo um estudo que precisa ser feito. O costume de falar sobre caça-vazamento é muito específico, assim, né? Então, você tem que realmente fazer um estudo, né? De um todo do condomínio, entender quando que aquilo mudou, quando começou a ter o acréscimo no valor da conta de água. Então, é uma perícia, né? Você faz uma perícia completa daquele condomínio. E vai atrás e levanta todos os poréns e, quando necessário, entra um caça-vazamento específico. Mas, assim, eu, como engenheira condominialista, na parte de patologia, eu trabalho com alguns equipamentos, né? Por exemplo, comentei agora da câmera termográfica. E esses equipamentos, eles conseguem fazer esse rastreamento de... Eu brinco, Marcela, falando assim, ó. A gente foi lá para Juiz de Fora e fez o evento, né? A Marcela e a Tatiane Alves. E aí eu brinco muito porque eu falo que o engenheiro, que é engenheiro, ele anda com a mala do 007. E é exatamente esses equipamentos específicos que os engenheiros e engenheiras utilizam para poder fazer o laudo. E, assim, eu fico muito preocupada porque se o síndico ou a síndica cair nessa pegadinha, né, de condomínio para ficar bem, as pessoas ficam falando muito que é um posicionamento político, né? Ser síndico. E as pessoas não se preocuparem que aquela responsabilidade ali é muito grave. Porque precisou um prédio cair no centro do Rio de Janeiro para poder virar lei as pessoas fazerem a vistoria técnica dos seus condomínios. Hoje, o centro da cidade está virando condomínio misto. Por quê? Depois da pandemia, aqueles prédios comerciais que tinham milhares e milhares de empresas, as pessoas viram que era muito mais rentável bancar o home office. E teve gente que conseguiu se adaptar ao home office. Então, muita gente não voltou para os escritórios do centro. E durante muito tempo o centro ficou vazio e hoje, para poder ele se revitalizar, ele está se transformando em misto. E aí a gente se depara com aquelas obras, com aquelas tubulações de Barbará, Marcela. Eu fico apavorada. E aí, eu tenho uma pergunta, aquela pergunta de milhões, que eu quero saber a opinião da Marcela. Marcela, o síndico tem uma mania de dizer que ele acompanha a obra. Olha, eu não aguento. É vivendo e aprendendo no mundo condominial, gente. E aí o síndico fala assim, não, eu não vou poder ir porque... Ai, poxa, o chá das síndicas vai ser nesse dia? Ah, não posso ir. Estou acompanhando uma obra. Como que você está acompanhando uma obra? Você é engenheiro? Não, né? Você está arrumando um problema. Queria que você desse a sua opinião, Marcela, sobre a importância da assessoria de engenharia quando uma unidade está fazendo uma obra. Por quê? O síndico, muitas das vezes, não sabe fazer a pesquisa do CREA, desse engenheiro. Sim. Ele não sabe quais são os caminhos para reclamar desse engenheiro, porque às vezes o engenheiro só assinou a RT e nunca apareceu lá. Então, assim, não sabe se... Por exemplo, coloca na RT que vai trocar o piso e está colocando piso sobre piso. Tem que tomar muito cuidado, porque já foi todo calculado ali o peso que aquele prédio aguenta. Exato. Se todo mundo resolver botar piso sobre piso, ele não vai aguentar. Sim. Então, assim, dá a sua opinião para esse monte de síndico e de síndica que diz assim, não, Ana Paula, eu não vou, hoje eu estou acompanhando a obra. São muitos problemas envolvidos, né? Primeiro, o síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, a responsabilidade por tudo que está acontecendo naquele momento de gestão é, de uma forma geral, do síndico. E muitos síndicos sempre me respondem, não, mas tinha RT. Eu recebi a RT. A RT, lógico,
é uma necessidade, é uma obrigatoriedade, para você fazer a obra você precisa, mas aquilo é um papel. Quem conferiu? Então, exatamente. As informações que estão ali. Exato. Por exemplo, se tratando de obra, vou trazer um outro caso recente, inclusive as síndicas, você provavelmente conhece todas, né? As que eu tô falando, são síndicas grandes no mercado, que a gente conhece, e todas elas têm a mesma premissa, né? Então, eu recebi uma ligação de uma urgência, de uma obra que estava ocorrendo num apartamento, num prédio de altíssimo padrão, no Leblon, e que a laje, uma parte da laje veio abaixo no momento da obra. Recebi as fotos, vi, troca de barbará, prédio antigo, ou a proprietária de um dos apartamentos não permitiu acesso, a construtora não quis ter impacto no cronograma, vamos fazer por cima e abrir um buraco na laje. Então, assim, a síndica me ligou, a síndica tinha assumido o condomínio há uma semana, e ela assumiu o condomínio e me mandou uma mensagem. Marcela, eu preciso de um orçamento seu para você fazer o acompanhamento. Assumir um prédio que está tendo uma obra. Ela já tinha me pedido um orçamento para fazer o acompanhamento. Tinha acabado de assumir, na mesma semana. Isso foi talvez na quarta. Na quinta-feira, ela me ligou e falou... Eu avisei que ia ter problema. E uma parte da laje veio abaixo. Meu Deus. Então, assim, se a síndica não... Ela já estava se preparando para fazer a contratação da minha empresa para ir até o local. Então, ela já estava meio caminho andado quando deu o acidente. Mas se é um síndico que, por exemplo, vai lá e verifica a obra. Se você for pensar numa visão de síndico, está fazendo uma melhoria para o condomínio. Está trocando um barbará que está ali enferrujado, antigo. Para quem não... A gente está falando, né, barbará, mas é a tubulação de água. Vamos colocar assim, parte de água. Então, ele está fazendo aquela substituição daquele cano, né? Pô, é uma melhoria para o meu condomínio. Então, quando o síndico vai lá, fala, que legal. Daí cai esse pedaço da laje. O engenheiro vai falar, não, mas o síndico veio aqui e autorizou. Ele ainda ficou feliz que eu fiz essa melhoria. Só que para fazer aquela melhoria, quem tem a visão crítica? O engenheiro. Uma abertura de laje, ela não pode ser realizada de jeito nenhum sem um estudo estrutural.